nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos aqui agora verificar sobre a animação, a questão da animação, o que nós preparamos nesse slide aqui, tá? Esta aqui foi a minha tese de doutorado. A alma do embrião humano, subtítulo: A questão da animação e o fundamento ontológico da dignidade de pessoa do embrião. Segundo Aristóteles, a alma é o princípio pelo qual, primeiramente, vivemos, sentimos e entendemos. Mas sentir e entender já está na noção de viver. Logo, basta dizer que a alma é o princípio pelo qual, primeiramente, vivemos. Ou seja, a alma é o princípio vital. Há 3 espécies de alma, segundo Aristóteles, de acordo com as operações que o vivente desempenha. A alma vegetativa preside a conservação do indivíduo pela nutrição e crescimento, e a conservação da espécie pela reprodução. A alma sensitiva preside as sensações, os apetites e o movimento. E a alma racional preside o conhecimento racional. Cada indivíduo tem apenas uma alma. Citação do Tratado da Alma de Aristóteles. O caso das figuras é semelhante ao da alma, já que sempre no termo sucessivo está contido em potência o termo antecedente. E isso vale seja para as figuras, seja para os seres animados. Por exemplo, no quadrilátero está contido o triângulo, e na faculdade sensitiva, a nutritiva. Aqui está um quadrilátero. Nele está contido o triângulo. Então, na faculdade sensitiva está contida, diz Aristóteles, também a faculdade nutritiva, que lhe é inferior. Então, os animais que têm uma alma sensitiva não têm uma outra alma vegetativa. A alma sensitiva responde também pelas funções vegetativas que são inferiores a ela. E a alma racional ou intelectual responde, além das funções racionais, que são o entendimento e a vontade, pelas funções inferiores, sensitivas e vegetativas. A planta só tem uma alma, o animal só tem uma alma e o homem só tem uma alma. O que é a alma? A alma é a forma do corpo. Forma em oposição à matéria. Forma é aquilo que determina a matéria. Por que esta coisa determinada é um homem? Por que este corpo tem estas características? Na pesquisa do porquê, busca-se a causa da matéria, isto é, a forma pela qual a matéria é algo determinado. O que faz com que o meu corpo seja humano é a alma que o informa. A alma é a forma do corpo não no sentido geométrico, mas no sentido substancial. A forma no sentido da figura é uma forma acidental, mas a forma que determina o homem na sua intimidade é a alma. Ela é a forma de um corpo natural que tem a vida em potência.
Só pode ter alma um corpo que tenha potência para a vida. A alma é o ato do qual o corpo é potência. Mas qual é o corpo que está em potência para a vida? Tal corpo é aquele dotado de órgãos. Um corpo organizado. Não pode ser um corpo homogêneo. Corpo homogêneo não pode ser vivo. Um corpo vivo, ou um corpo que tem potência para a vida, é um corpo dotado de órgãos. Se, portanto, deve-se indicar uma característica comum a toda a espécie de alma, se dirá que ela é o ato primeiro de um corpo natural dotado de órgãos. Ato primeiro é a alma. A primeira perfeição de um corpo dotado de órgãos é a alma. O ato segundo seria o exercício das faculdades da alma, mas o ato primeiro é a própria alma, a primeira perfeição de um corpo natural, dotado de órgãos e que tem a vida em potência. Tudo isso é citação do Tratado sobre a Alma, de Aristóteles. Ele foi escrito em grego, mas é muito conhecido pela tradução latina, de anima, sobre a alma. Tá? A alma e o corpo estão unidos intimamente. Nós dizemos que a união entre os dois é substancial, porque ambos formam uma única substância. Segundo Aristóteles, a alma não é separável do corpo, já que a atividade de cada uma de suas partes é ato da correspondente parte do corpo. Assim como não se separa a cera do carimbo, você não pode dizer, isso aqui é a cera. Agora, o carimbo com que você marcou a cera é outra coisa. Elas não são separáveis. Você marca porque a cera deixa-se marcar. Né? Assim também você não consegue separar a alma do corpo, diz Aristóteles. Já que, se você tem uma função do corpo, por exemplo, a visão. A visão é o ato do olho. A audição é o ato do ouvido. Ato quer dizer a perfeição. E você poderia dizer também sobre cada uma das partes, quer dizer, cada uma das faculdades da alma, porque a alma é simples, a alma não tem partes, mas cada uma das faculdades da alma corresponde a uma parte do corpo. Mas quando chega na inteligência, Aristóteles para. Porque a inteligência não é o ato do cérebro, nem de nenhum corpo material, nem de nenhuma parte do corpo. A inteligência é uma perfeição que não corresponde a nenhuma corporeidade. O intelecto não está contido, alojado no cérebro. O intelecto, ele pertence a uma alma que é intrinsecamente independente da matéria. Aristóteles enxergou isso. Isso é fenomenal. Aristóteles entendeu que, apesar disso, nada impede que ao menos algumas de suas partes sejam separáveis, enquanto não são ato de nenhum corpo. Ele entendeu que o entendimento, o intelecto, como ele tem uma operação que é a abstração, operação esta que não depende da matéria intrinsecamente e que não é um ato do corpo, que este intelecto pode sobreviver após a morte, pode se separar da alma. Então ele notou a espiritualidade da alma humana e, em tese, a sua imortalidade. Estou falando de Aristóteles, estou falando de um filósofo pré-cristão, anterior a qualquer revelação do Novo Testamento e que nunca chegou a conhecer, talvez, os profetas do Antigo Testamento. Viveu na Grécia, mas só pelo seu raciocínio, pela observação e pela sua especulação, chegou a essas conclusões que se tornaram um patrimônio da humanidade. Assim, ele postula a imortalidade do intelecto agente.
o intelecto que faz a abstração, diz ele, é o intelecto imortal. De onde vem a alma? Bem, essa é uma questão que atormentou a mente de muitos pensadores do início do cristianismo. De onde ela vem? Um deles, Orígenes de Alexandria, um grande pensador, uma mente enciclopédica, ele conjecturou que as almas são preexistentes aos corpos, que antes dos corpos existirem, as almas já existiam lá no céu. E que quando um corpo é formado, a alma desce do céu para entrar naquele corpo. E ele fazia isso de maneira generalizada, até mesmo a alma de Cristo. Dizia ele, Orígenes, que a alma de Cristo vivia lá no céu, e quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, então aí ela se uniu ao seu corpo. Essa doutrina de Orígenes, que foi sempre uma conjectura, Orígenes nunca achou que fosse algo absolutamente certo, ele sempre se deixava, ele sempre dizia que aquilo que ele falava era uma opinião dele. Mas essa opinião dele foi contestada vivamente pelos que vieram depois. Como é que pode a alma de Cristo estar lá no céu e ser preexistente ao corpo dele? Isso não pode. A alma de Cristo foi criada no mesmo instante em que o Verbo assumiu o corpo. A divindade de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu o corpo formado no seio da Virgem Maria e naquele mesmo instante foi criada uma alma espiritual e racional. A alma de Cristo é criada, assim como é criado o corpo de Cristo. Toda a natureza humana de Cristo é criada. E a alma não é preexistente ao corpo. Isso aí, com exceção de Orígenes, nenhum outro padre da igreja resolveu propor. Mas essa ideia da preexistência não teve seguidores. Uma outra ideia que teve seguidores foi essa do traducianismo. Tradux quer dizer muda, é uma espécie de broto de uma planta que dá origem a outra. Então, segundo o traducianismo, as almas dos filhos seriam geradas a partir de brotos ou rebentos das almas dos pais. Segundo Tertuliano, que foi o mais antigo escritor latino de que se tem notícia, e também era um gênio, as almas são corpóreas e são transmitidas dos pais aos filhos. Era o traducianismo material. Para Santo Agostinho, as almas não são corpóreas, elas são espirituais. Mas ele conjecturou que elas são transmitidas dos pais aos filhos. É um traducianismo espiritual. Gostou dessa ideia, embora nunca afirmasse com certeza e com segurança, porque essa ideia, segundo ele, serviria para explicar o pecado original, a transmissão do pecado original. Nós teríamos a nossa alma herdada de Adão como um broto de uma planta. Por isso nós traríamos o pecado original, na opinião dele. Mas não se pode fazer isso que ele está dizendo, porque o espírito não se divide. Você pode pegar um pedaço de uma planta, não pode cortar o espírito. O espírito é simples. Então, qual é a origem da alma? Hoje é fácil, e nós já lemos isso. Catecismo da Igreja Católica, número 366. A Igreja ensina que cada alma espiritual é criada diretamente por Deus. Não é produzida pelos genitores e é imortal. Não perece no momento da separação do corpo, na morte, e de novo se unirá ao corpo no momento da ressurreição final. Esse parágrafo esclarece o essencial sobre a alma, a sua origem e o seu destino. Origem, criação direta por Deus.
condenada aqui à doutrina do traducionismo, não é produzida pelos pais. Também ela não morre, ela não perece com a morte, ela é imortal. E se ela sobrevive após a morte, ela tem uma tendência de se reunir ao corpo no momento da ressurreição. Ótimo. O que é animação? Animação é a criação, já que a alma humana só pode ser criada, ela não pode ser produzida nem pelas almas dos pais, muito menos pelos corpos dos pais, só pode ser criada por Deus. Animação é a criação e a infusão no tempo da alma humana racional e espiritual. Prestem atenção que a criação é um evento instantâneo. Há um instante antes do qual não existia tal princípio vital, a alma, e a partir do qual passou a existir um homem, uma pessoa humana, um corpo animado por um espírito. Esse instante é a animação. Quando ocorre a animação? Há duas teses. A tese da animação imediata, defendida pelos imediatistas, e a tese da animação mediata ou retardada, defendida pelos mediatistas. Segundo a tese da animação imediata, a animação ocorre no momento em que o elemento masculino e feminino se encontram, para darem origem ao concepto ou concebido. Essa é uma definição bem geral, para poder englobar qualquer tipo de teoria, inclusive aristotélica. Segundo Aristóteles, embrião, que ele chamava de kyma, era a primeira mistura da fêmea e do macho. Segundo ele, o macho oferecia o sêmen e a fêmea o sangue. O sangue coagulado pelo sêmen produzia alguma coisa, uma primeira mistura que ele chamava de embrião, kyma. Se nós estivéssemos diante da animação imediata, seria necessário dizer que a partir daquele momento estava presente uma alma espiritual, no caso do homem. Mas e hoje? Hoje que nós sabemos que o sangue não é coagulado pelo sêmen, mas que é o óvulo que é fecundado pelo espermatozoide. Qual é a versão atual da animação imediata? A animação se dá no momento em que os gametas perdem a sua individualidade durante o evento da fecundação, que é sinônimo de fertilização e sinônimo de concepção. Qual é a outra teoria? É a teoria da animação mediata ou retardada. Segundo a interpretação que Santo Tomás deu de Aristóteles, Aristóteles defendeu uma animação mediata e progressiva, ou seja, com várias almas sucedendo uma à outra. A alma vegetativa, a alma sensitiva e depois a alma racional. Segundo essa tese, a animação se dá no momento posterior àquele em que os gametas perdem a sua individualidade, durante o evento da fecundação ou fertilização ou concepção. Esta é a versão atual da teoria da animação mediata. Veja como era a embriologia da Idade Média. Sex in lacte dies, ou seja, 6 dias no leite. Ter sunt in sanguine eterni, 3 vezes 3, 9. 9 dias no sangue. Olha, 6 no leite, 9 no sangue. Bis sene carnem, 2 vezes 6, 12. 12 dias na carne. Ter sene membra figurant, 3 vezes 6, 18. 18 dias para a distinção e a configuração dos membros. Somando todos esses dias aqui, você chega ao 40º. No 40º ocorre a infusão da alma. É o momento da animação. Daí em diante, o feto, se preferirem, né? A criança por nascer,
só tem que aumentar, só tem que crescer, mas ela já não sofre mais nenhuma mudança substancial. Isso aqui era a embriologia, forma de leite, forma de sangue, forma de carne e depois os membros distintos. Na falta de microscópio, na falta de laparoscópio, na falta de um ecógrafo, para fazer ultrassonografia, a imaginação não consegue ficar sem dar uma solução. O que você não vê, você imagina. Assim que se imaginava que acontecia. E aí, durante todo este processo, quem é que presidia cada uma dessas etapas do desenvolvimento embrionário? Qual era o princípio vital do embrião em cada uma dessas fases? Bem, na fase de sêmen e na fase de sangue, haveria a alma vegetativa. Nutrição, crescimento. Depois, na compactação da carne e na distinção dos órgãos, a alma sensitiva seria gerada quando se corrompesse a alma vegetativa. E ela assumiria também as funções da alma vegetativa. No 40º dia, ocorreria a criação, não mais uma geração, mas uma criação direta por Deus, da alma intelectiva ou racional, de origem, de natureza espiritual. A criação por Deus dessa alma. E daí em diante, somente um desenvolvimento do embrião ou do feto até chegar ao nascimento. Assim era que Santo Tomás de Aquino interpretava Aristóteles em relação à tese da animação embrionária. Uma animação progressiva, com sucessão de almas. Há discussões sobre o que Aristóteles fazia. Uma coisa é certa, ele não dava tanta ênfase em almas, mas em funções. Ele falava da função vegetativa, da função sensitiva e depois da função racional. Há intérpretes hoje que dizem que Aristóteles de fato não foi o autor desta tese de uma animação progressiva, mas simplesmente de uma progressividade de funções em vez de progressividade de almas. Isso é discutido, eu não vou entrar no mérito. Mas o certo é que Santo Tomás interpretou assim. Então haveria 3 almas, a vegetativa no início, depois a sensitiva e por último a racional criada por Deus. O momento da animação seria este, 40 dias, para o sexo masculino, para o feminino seriam 90. Segundo a tradição herdada de Aristóteles, uma interpretação de um texto em que ele fala dos primeiros movimentos do neném dentro da barriga da mãe. Vamos lá. Hoje nós sabemos que no momento em que os espermatozoides estão assediando o óvulo para tentar penetrá-lo, ocorre uma verdadeira explosão, digamos assim, uma descontinuidade, um Big Bang. Aqui está o óvulo, se vocês preferirem. Aqui está o primeiro corpúsculo polar, que já foi expulso. Aqui estão os cromossomas emparelhados na placa equatorial, porque esta célula está na metáfase da segunda divisão meiótica. A meiose tem 2 divisões. Estamos na segunda divisão, e nesta segunda divisão os cromossomas estão aqui, agrupados na placa equatorial, prontos para se dividirem. E essa divisão só ocorrerá quando houver a penetração de espermatozoide. Os espermatozoides estão querendo entrar, o primeiro deles que entrar vai gerar uma reação chamada cortical, endurecendo a zona pelúcida e impedindo a entrada de novos espermatozoides. Calma que a gente vai devagarzinho aqui. Não se assustem muito.
Aqui está a penetração espermática. O espermatozoide entrando aqui pela coroa radiada, penetrando na zona pelúcida, depois dentro do citoplasma e deixando fora a sua cauda. Tá. Quando ele consegue fazer isso, acontecem várias coisas. Uma delas é uma violenta variação na concentração de íons cálcio. São as ondas de cálcio. Vamos tentar desenhar aqui. No tempo, você tem aqui a concentração de cálcio. A concentração, ela vai, a partir do momento da penetração, em que o espermatozoide penetra no óvulo, ela faz alguma coisa mais ou menos assim, ó. É uma oscilação violenta, como antes não tinha. Esta variação brusca da concentração de íons cálcio, segundo os entendidos, é que determina a ativação do zigoto. Agora eu falei zigoto, porque não há mais nem óvulo, nem espermatozoide. Os gametas já perderam sua individualidade. Há um zigoto. Esse zigoto é ativado e o desenvolvimento embrionário é iniciado. A zona pelúcida se endurece, é a reação cortical, e bloqueia a entrada de novos espermatozoides para impedir a chamada polispermia. A meiose, que estava paralisada, ela continua. E continua expulsando agora o segundo glóbulo polar. Vejam bem, aqui estava o primeiro. Olhem para o primeiro glóbulo polar, que estava aqui. Depois que o espermatozoide penetra, a meiose continua e se expulsa o segundo glóbulo polar. Formam-se os pronúcleos, masculino provindo do espermatozoide e feminino provindo do óvulo. 2 pronúcleos que vão tender a se juntar. E nesse momento, o DNA é sintetizado, ou seja, ele se duplica. Tudo isso acontece a partir do momento em que ocorre a penetração espermática. É uma verdadeira descontinuidade. Uma coisa eram os 2 gametas, outra coisa é o que está se formando agora. E não acontece de maneira gradual, assim, é uma coisa violenta. Isto aqui é um evento, não é um processo. Mas para entender isso, vamos devagarzinho verificar como ocorre a ovogênese e a espermatogênese. Os gametas, masculino ou feminino, são produzidos por meiose. Meiose é uma divisão celular feita de 2 etapas, meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, ocorre a redução pela metade dos cromossomas. Na meiose 2, permanece igual o número de cromossomas. Então vamos ver aqui. Aqui nós temos uma célula germinativa primária, que ainda é diploide, ainda tem o número 2N. Na espécie humana, esse número seria 46. 46 cromossomas. Esta célula primária vai se dividindo, né, ainda em células diploides, tá? Se dividindo por mitose, que é a divisão clássica de qualquer célula somática. Vai se dividindo. Estamos aqui com as espermatogônias, que são as células germinativas primárias. Chega um momento em que, ainda por mitose, ela dá origem ao espermatócito. Tá. O espermatócito é a última célula diploide. A partir daí, já vai haver um decréscimo do número de cromossomas, vai passar a metade. Começa aqui a meiose. Na primeira meiose, ocorre a divisão do número de cromossomas por 2.
O espermatócito segundo já não tem mais 46, ele tem 23 cromossomas. Na segunda fase da meiose, na meiose 2, tem origem as espermátides. As espermátides também são com o número haploide, com 23. As espermátides, porém, não têm flagelo, elas não conseguem se locomover. Precisa ainda de um período de diferenciação para que elas se tornem os espermatozoides. Então, de um único espermatócito diploide, nós temos agora 4 espermatozoides haploides. Essa é a espermatogênese, tá? Agora vamos ver a ovogênese. A ovogênese, ela é um pouco diferente. Primeiro você tem aqui as células germinativas primárias, que são diploides, e que por mitose vão dar origem às ovogônias, né? Sem problema. Também todas elas diploides. No caso da espécie humana, 46 cromossomas. Agora, sem divisão celular, começa um crescimento para dar origem ao ovócito primário. Ovócito 1, que ainda é diploide. 46 cromossomas. Começa agora a meiose. E a meiose tem 2 fases, meiose 1 e meiose 2. Na primeira divisão, ocorre a redução do número de cromossomas pela metade. Mas essa divisão, prestem atenção, dá origem a um ovócito secundário e a um glóbulo polar que é estéril. O ovócito secundário vai bem, obrigado. Ele só tem 23 cromossomas. O glóbulo polar também só tem 23. Na segunda divisão, o que vai acontecer? O glóbulo polar se divide em 2, também estéreis, e o ovócito secundário expulsa o segundo glóbulo polar aqui. E depois que ele expulsa o segundo glóbulo polar, que célula é esta? Que célula é esta? Erraram. Isso aqui não é um óvulo. Só quem diria isso é quem não fez um curso de bioética como vocês estão fazendo. Isso jamais pode ser um óvulo. Porque o óvulo não é um ser humano, é uma célula do organismo da mãe. Lembre-se que aqui nós estamos na fase 2 da meiose, mas o ovócito secundário fica paralisado na metáfase até o momento da fecundação. Então, este ovócito secundário está esperando que o espermatozoide venha fecundá-lo. E só depois que ele é fecundado, ele expulsa o segundo glóbulo polar e dá origem ao que aqui, gente? Hein? Dá origem ao que? Oi! Ao zigoto. Padre, então não existe óvulo? O que você chama de óvulo é isso aqui, olha. É o ovócito secundário. E se não for fecundado o ovócito secundário, ele morre de tristeza, porque não encontrou o príncipe encantado, que é o espermatozoide. Mas ele não se divide. A segunda divisão só acontece depois da fecundação. Então esse gráfico aqui estava errado, quando dizia que o resultado da meiose seria um óvulo e 3 glóbulos polares. Não é. O resultado da meiose vai ser o zigoto, que já é um ser humano com uma alma espiritual e imortal, e 3 glóbulos polares estéreis. O primeiro foi expulso aqui, na meiose 1. O segundo foi expulso aqui, na meiose 2. O primeiro glóbulo polar se divide em 2, também estéreis. Eu disse que a concepção é um evento, que ela não é um processo. E vocês devem perguntar, qual é a diferença entre os dois? Eventos, em linguagem científica, são, de modo geral, elementos significativos de duração relativamente curta, cujos detalhes internos são de menor importância e fazem parte de uma cadeia mais ampla de circunstâncias. Isso. Antes de um evento e depois de um evento, há um processo. Mas no evento, não há um processo. Há um salto. Há uma mudança curta de muita coisa, em tempo curto.
Os eventos típicos envolvem o desaparecimento de reagentes e o aparecimento de produtos. Numa reação química, você coloca duas substâncias que são chamadas reagentes e você tem os produtos, os reagentes aparecem, os produtos surgem. E como é que ocorre isso aí? Bem, ocorre, mas é muito difícil explicar. Você descreve o antes e o depois de uma reação química. O durante, o químico não sabe nem quer saber, porque é muito complicado. Ocorre num tempo pequeno e de pouca importância, porque não é importante saber como era antes e como será depois, né? A diferença entre os reagentes e os produtos pode ser acidental ou essencial. No caso de uma colisão elástica de duas bolinhas de bilhar, plim! As duas bolas se chocam e depois mudam de direção e de velocidade. Esse choque demora pouco em relação ao que precedeu e aquilo que sucedeu. Mas esse choque é determinante, porque ele vai fazer que uma coisa deixe de ser e outra continue, e outra surja, né? Um choque elástico é um exemplo de evento. No caso de um choque elástico, o que era bolinha de bilhar continua sendo bolinha de bilhar. Houve uma mudança apenas acidental. Numa reação química, a mudança é substancial. Desaparecem substâncias e surgem outras. E agora, a concepção é um processo ou um evento? A concepção, como o surgimento de um homem que se desenvolve, é um evento. E não um simples processo, como o desenvolvimento posterior desse homem que já surgiu. A espermatogênese é um processo, a ovogênese é um processo, o desenvolvimento do óvulo já fecundado, ou seja, do zigoto, é um processo, mas a fecundação não, ela é um evento. Durante todo o desenvolvimento do homem, não há nada que implique uma mudança tão essencial e mereça tanto o nome de evento quanto a fertilização. Logo, é na fertilização que se dá a concepção, o salto, pelo qual o novo homem passa do nada ao todo de sua própria individualidade. Os eventos não são instantâneos. A animação é instantânea, porque a criação supõe uma descontinuidade. Existia, antes não existia algo, agora passou a existir. O evento, que é a concepção, ele demora algum tempo, mas é um tempo pequeno em relação àquilo que o precede e àquilo que sucede. Este aqui é o Monsenhor Ney Saerp, fundador do movimento Pró-Vida do Rio de Janeiro, doutor em filosofia, e eu tive a honra de ser aluno dele no Seminário São José, lá no Rio de Janeiro. Houve, porém, um erro grave cometido em 1965 pela Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia ao criar uma nova terminologia. Olha que coisa horrível. Concepção é a implantação do ovo fertilizado. 65. Isso é um erro grave. Concepção não é a implantação. A implantação ou nidação dura dias. Termina no 12º dia. É um processo dentro do útero pelo qual o embrião vai se implantando até fixar o seu lugar e construir os seus anexos embrionários, que são a bolsa amniótica, o cordão umbilical e a placenta. Mas ele não é um evento. Quando esta Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia definiu a concepção como implantação do ovo fertilizado, ele confundiu um evento com um processo. Essa confusão é grave. Ora, a implantação ou nidação é um processo que dura dias e não constitui um evento propriamente dito. Esse erro teve consequências gravíssimas.
Se a concepção é a implantação do ovo fertilizado, a pergunta agora é: o que ocorre antes da implantação? Se o embrião foi concebido aqui, na trompa de Falópio, pelo encontro do óvulo com o espermatozoide, agora ele foi sendo conduzido pelos cílios da trompa em direção ao útero. Aqui ele foi acolhido pela rede de vasos sanguíneos, com a aparência de um ninho, e se implantou. No 12º dia terminou o processo de implantação, nidação. E aqui está o embrião nidado, né? Já no estágio de blástula ou blastocisto. Eu pergunto, o que esse embrião era antes de se nidar? Se, segundo essa nova terminologia, a concepção é a nidação? Resposta que eles próprios dão. Antes da nidação, esse embrião não era um embrião. Ele era um pré-embrião. O que é um pré-embrião? Não sei. Mas parece que é um ser pré-humano, que ainda não é gente, que ainda não merece respeito, que ainda não tem dignidade. Por isso não tem nenhum problema você utilizar os abortivos que impedem a nidação, como é o caso do DIU, dispositivo intrauterino, a pílula do dia seguinte, ou até mesmo as pílulas anticoncepcionais comuns, que também têm um efeito abortivo, muito frequente, impedindo a nidação. Não tem nenhum problema você fazer experiência com embriões originados em laboratório, pela união do espermatozoide com o óvulo. Porque como eles ainda não foram implantados no útero, eles não são embriões, eles são pré-embriões. Você pode jogar fora, você pode congelar, à vontade. Esta mudança terminológica não é nem um pouco inocente. E teve consequências muito graves. Cuidado, as palavras não são inocentes. A gente, às vezes, usa uma palavra criada por um adversário nosso, só de usá-la já estamos entrando no jogo dele. Nunca devemos usar a palavra pré-embrião. Existe o embrião e antes do embrião existiam os gametas. Só. Pré-embrião não existe. Agora a pergunta, qual das teses é a verdadeira? Da animação imediata ou da imediata? Houve autores que defendiam uma e outra. Lactâncio, que é um antigo escritor latino, bem antigo, veja, ele era criacionista, dizia que a alma era criada diretamente por Deus, e era contra o traducianismo, não aceitava que a alma pudesse ser gerada pelos pais, nem por um deles. A alma não pode ser gerada nem pelos dois, nem por um ou por outro dos genitores. A alma não pode nascer de duas almas. Assim dizia Lactâncio. E quando é que a alma é criada e infundida? Segundo ele, logo após a concepção, post conceptum protinus. Então, ele era um imediatista. Bem antigo. São Gregório de Nissa defendia que o corpo e a alma têm que estar presentes desde o início, nem o corpo antes da alma, nem a alma antes do corpo. Como o homem é uno em sua composição de alma e corpo, seu ser não deve ter senão uma única e comum origem. Em outras palavras, se o corpo viesse primeiro e a alma depois, seria preciso dizer que o homem é ao mesmo tempo mais velho e mais jovem do que ele próprio. Na criação dos seres particulares, uma coisa não precede a outra na existência.
nem o corpo vem antes da alma, nem vice-versa. Assim, o homem dividido por uma diferença temporal estaria em contradição consigo mesmo. É um raciocínio, a meu ver, brilhante. Nem a alma existe antes do corpo, nem o corpo existe separadamente da alma, mas um só é o princípio de ambos, segundo uma lógica fundada na vontade de Deus. Só que este autor, já disse para vocês, ele é interpretado por Santo Tomás como traducionista. São Tomás não interpreta São Gregório de Nissa como alguém que defendia a criação da alma naquele instante da concepção, mas que essa alma era originada do sêmen paterno. Então ela estava, segundo a interpretação de Santo Tomás, de outros autores também, ela estava presente com o corpo desde a concepção, mas ela não era criada por Deus. Ela vinha do Pai. Interpretação. Mas este aqui, São Máximo Confessor, este foi o paladino da animação imediata. Vamos nos deliciar com alguns textos dele sobre esse assunto. Olhe a época em que ele viveu, 580 a 662. É um padre de língua grega. A alma não se origina da matéria subjacente, como acontece com os corpos, mas pelo querer de Deus. Em seguida, a insuflação vivificadora, de um modo inexprimível e incognoscível, como sabe somente o seu Criador. A alma, mediante a concepção, recebe junto com o corpo o ser, e é levada a completar na sua totalidade o homem, que é único, enquanto o corpo, como é evidente, é formado na concepção da matéria subjacente de outro corpo, recebendo com a alma a composição que o faz ser uma única forma junto com ela. Lindo? É um raciocínio excelente. Os corpos vêm de outros corpos, mas a alma não. A alma vem de Deus. E para defender esta tese, veja o que ele dizia. Se afirmais que o embrião possui somente a alma nutritiva e acretiva, a alma que preside a nutrição e o crescimento, segue desse vosso raciocínio, evidentemente, que o corpo nutrido e acrescido é o de uma planta e não de um homem. Se vós, porém, atribuís ao embrião somente a alma sensitiva, então resultará que o embrião, no momento da concepção, possui certamente a alma de um cavalo, ou de um boi, ou de um outro animal terrestre ou volátil. E, portanto, segundo vós, o homem, na primeira formação do embrião, não será por natureza pai de um homem, mas de uma planta, como estava dizendo, ou de um animal na terra. Que coisa poderia ser mais absurda ou mais estulta do que isso? Pergunta São Máximo o Confessor. É uma objeção boa? Nós, como os nossos padres, procedemos pela via média, a via do meio, que é a régia, e afirmamos que não houve preexistência nem existência sucessiva da alma ou do corpo, mas sim coexistência, guardando-nos de inclinar para um lado ou para o outro, nem a alma antes do corpo, nem o corpo antes da alma, os dois simultâneos. Lindo! Este é São Máximo. Não é à toa que ele é chamado Máximo. Mas vejam adiante o argumento que ele dá. Esse argumento cristológico é que é o fundamental para ele. Se nós aceitássemos a animação retardada, veja o que aconteceria segundo São Máximo. Isso me constrangeria a dizer, como consequência, o que não me é lícito dizer, isto é, que nosso Senhor e Deus, se verdadeiramente quis tornar-se homem como nós, com exceção do pecado, Hebreus 4,15, já lemos este texto, foi no momento da concepção homem privado de alma e privado de intelecto, e permaneceu nesse estado por 40 dias.
Enquanto os nossos santos padres e mestres abertamente gritam, ou melhor, grita a verdade que se exprime e é expressa pela sua boca, que contemporaneamente à vinda do Verbo de Deus no momento da concepção, sem intervalo de tempo, o mesmo Senhor e Verbo de Deus se uniu à carne com a mediação da alma racional. Ou seja, se Cristo se fez semelhante a nós em tudo, menos no pecado, então, ao adotarmos a tese da animação imediata, temos que adotá-la para Cristo também. Mas isso é um absurdo, diz ele, porque teríamos que dizer que Cristo, até os 40 dias, era irracional. Era uma planta ou era um animal, mas isso é uma blasfêmia. Isso é inaceitável. E isso os padres da igreja não aceitaram nunca. Então, por esse motivo, mais do que os outros, é que ele abraça a tese da animação imediata. E Santo Tomás de Aquino, o grande doutor do século XIII? Santo Tomás não menciona Lactâncio, não menciona Clemente de Alexandria, que são defensores da animação imediata, e nem faz qualquer referência ao grande São Máximo Confessor, que expôs e defendeu a tese imediatista melhor que qualquer outro padre da Igreja. O único imediatista por ele citado é São Gregório de Nissa, mas ele o interpreta como sendo traducianista. O doutor Angélico, Santo Tomás de Aquino, é, portanto, frontalmente antitraducianista, contra a origem da alma a partir do corpo dos pais, ou, se preferir, do sêmen do pai. Contra. Mas nunca polemizou com a tese, por ele desconhecida, da animação imediata. Se Santo Tomás tivesse conhecido a tese de São Máximo Confessor, ele teria citado, nem que fosse para contestá-la. Porque quem conhece Santo Tomás sabe que ele cita todos os adversários antes de enunciar a sua tese. Ele cita, dá a argumentação, parece até que ele concorda com o adversário, depois ele desenvolve a solução e responde. Mas o silêncio dele em relação a São Máximo significa que ele não teve contato direto com as obras dele. Pode ter conhecido por mediação de outros, por exemplo, de São João Damasceno, que cita São Máximo. Pode ter conhecido através de uma antologia, mas não deve ter tido contato direto com ele. Tudo leva a crer que São Tomás não conheceu a tese da animação imediata. Esse silêncio dele eu só entendo assim. Vejamos então quais são as conclusões importantes em Santo Tomás de Aquino, que viveu apenas 49 anos, na metade do século XIII, e deixou-nos uma obra invejável de filosofia e teologia. Primeiro, Santo Tomás, ele usa a palavra sêmen de modo equívoco. O que é sêmen para nós? Sêmen é o líquido seminal e mais os gametas masculinos. Mas nenhum de nós usaria a palavra sêmen para designar o embrião. Seria um erro grosseiro. Embrião é sêmen? Não. Pois Santo Tomás usa a palavra sêmen ora para designar o esperma paterno, ora para designar o embrião na sua fase inicial, o que para nós seria inadmissível. Como é que ele faz isso? É porque para ele a concepção não era um evento, era apenas um processo. E esse processo durava muito tempo. Então a passagem entre a fusão do esperma e o sangue até a infusão da alma demorava. Era um processo. Na mente dele, não havia na concepção nada semelhante ao encontro de dois gametas que se fundem para dar origem à célula ovo.
O embrião precoce era tido como uma massa informe, resultante da coagulação do sangue materno e ainda longe de ter a complexidade e a organização que hoje encontramos no zigoto. Então, o uso da palavra sêmen de modo equívoco faz com que nós cheguemos a esta conclusão. O embrião em São Tomás não tem potência ativa para se tornar um homem. Ele não é como a semente que você planta na terra e ela sozinha vai se tornar uma árvore. Não! Para São Tomás, o embrião sozinho não pode se tornar um homem. Ele tem uma potência passiva. Assim como o tijolo, ele pode tornar casa, mas não por si mesmo, ele precisa de um pedreiro. Longe de Santo Tomás pensar que o embrião tem uma tendência intrínseca, uma potência ativa, para se tornar por si só um organismo apto à infusão da alma racional. Convém frisar, para o doutor Angélico, as formas transitórias, ou seja, a alma sensitiva e antes dela a alma vegetativa, não são capazes de preparar a matéria para a chegada da forma definitiva, que é a alma racional. O embrião tem a alma vegetativa. Esta alma não é capaz de dispor a matéria para a chegada da alma sensitiva. O embrião já tem a alma sensitiva. Esta alma não é capaz de dispor a matéria para a chegada da alma racional. Se fosse capaz, ele não postularia a existência da vis formativa presente no sêmen paterno. Segundo São Tomás, somente uma alma racional pode dispor a matéria do embrião. O Aquinate, Santo Tomás, está consciente de que a perfeição do efeito não pode exceder a perfeição da causa. Por respeito ao princípio da causalidade, ele afirma que somente uma alma racional pode dispor a matéria para o advento, para a chegada de uma alma racional. Mas o embrião não tem alma racional. O embrião tem alma vegetativa e depois sensitiva. Essas almas não são capazes de dispor a matéria para chegar a uma alma racional por criação. Só uma alma racional que poderia fazer essa função. E aí, quem tem essa alma racional se não é o embrião? O pai. O pai é racional. O pai tem uma alma racional. E a função da alma do pai dispor a matéria do filho para prepará-lo a fim de se tornar apto à infusão de uma alma racional por Deus. São Tomás postula, então, que é a alma racional do genitor que cumpre essa função dispositiva através da vis formativa ou virtus formativa. Vis ou virtus quer dizer força, potência. A vis formativa contida no sêmen paterno, que se supunha acompanhar o embrião humano pelo menos até o 40º dia. Portanto, o embrião inicialmente é uma massa informe, mas o sêmen paterno está lá. E está agindo para fazer com que ele se desenvolva. E esse sêmen paterno, que contém em si a vis formativa, ele vai plasmando o embrião até que ele se torne apto, no 40º dia, para receber uma alma racional. Isso não é papel das almas inferiores e transitórias, é papel da alma do Pai, uma alma externa, e de uma força externa, a vis formativa. São Tomás era bem consciente disso. E Santo Alberto Magno, que nasceu antes e morreu depois de Santo Tomás, e foi professor dele. O título Magno denota a sua grandeza. Ele é um doutor em ciências naturais, além da filosofia. O que ele fazia? Ele respeitava o princípio da causalidade. Ele jamais disse que uma alma inferior poderia dispor o corpo para a chegada de uma alma superior. Jamais. Então ele afirma igualmente a ação externa da vis formativa, com uma diferença. Ele não admitia nenhuma alma, nem vegetativa nem sensitiva no embrião humano antes de sua animação por uma alma racional. Pasmem! Para Santo Alberto,
era mais fácil admitir um embrião sem alma do que um embrião sem a vis formativa. A vis formativa era mais importante que a alma. Por quê? Porque ela é capaz de formar o embrião. E a alma, por que não pode? Porque ela é ainda não racional. Então ela não pode fazer isso. Se vocês ouvirem alguém dizer, e são muitos que dizem, que segundo Santo Tomás, as almas inferiores serviam para dispor a matéria para a chegada da alma superior, levantem a mão e digam, não está certo. Santo Tomás nunca disse isso. Se as almas transitórias fossem suficientes, ele não postularia a existência da vis formativa no sêmen paterno. Nem ele, nem Santo Alberto Magno. Nenhum dos dois santos doutores, Santo Tomás ou Santo Alberto, julgou dispensável a vis formativa. Nenhum deles supôs que alguma alma inferior pudesse exercer essa função de formar o corpo até torná-lo apto à chegada da alma espiritual. Por quê? Porque eles respeitavam o princípio de causalidade. A perfeição do efeito não pode superar a perfeição da causa. Se você quiser ainda hoje defender a animação retardada, como Santo Tomás e Santo Alberto, você tem um preço. Tem que pagar o preço que eles pagaram. Qual é o preço inevitável? Uma causa eficiente externa ao embrião e mais perfeita que o embrião, que só pode ser uma alma racional externa, não pode ser alma do próprio embrião. Porque se você quer defender a animação retardada, você tem que supor que o embrião ou não tem alma, ou tem uma alma meramente vegetativa ou só sensitiva. E essas almas não são capazes de dispor a matéria para a chegada da alma racional. Então, se você quer ainda hoje, no século XXI, defender a animação mediata, você tem que admitir uma causa externa, mais perfeita que o embrião. Uma alma racional do lado de fora, que dispõe a matéria dele. Mas agora você não pode mais admitir isso. Por quê? Porque pelos dados da embriologia atual, não existe a presença do sêmen paterno ao lado do embrião por vários dias, como se supunha. Se não tem a presença, não tem também a ação do sêmen paterno. Então cabe agora aos mediatistas de hoje responderem como a alma racional dos pais, pode ser do pai ou da mãe, tem que ser uma alma racional, como ela pode exercer à distância uma causalidade eficiente na disposição da matéria do embrião. Como é que hoje, com os dados embriológicos que nós temos, você pode dizer que o pai ou a mãe exercem uma causalidade eficiente sobre a matéria do embrião para prepará-lo para receber a alma espiritual criada por Deus? É uma pergunta que eu não sei responder, mas que os mediatistas de hoje deveriam responder. Padre, ainda existe mediatista hoje? Existe. Eu pensei que fosse uma questão superada. Mas quando eu vi que essa tese ainda é atual, eu me dei o trabalho de discutir para tentar contestá-la. Esta aqui é uma autora mediatista, Bénédicte Matonat, francesa. Vejam o que ela propõe como solução. Colocar a vis formativa dentro do embrião humano. A vis formativa não está dentro, ela está fora. Ela está no sêmen do paterno. Ela propõe colocar a vis formativa dentro do embrião humano. Porém, ao fazer isso, deve-se pôr também a alma racional no embrião humano desde a concepção. Por quê? Porque, segundo Santo Tomás, somente uma alma racional pode ser sujeito desta vis formativa. Não pode haver uma potência formativa para formar o embrião, preparando para chegar a alma racional, sem que essa potência esteja inerente a uma alma racional. Se você coloca a vis formativa dentro do embrião, logo no início, tem que colocar dentro dele, desde o início também, a alma racional. Mas aí você não é mais mediatista, agora você é um imediatista. A sua tese se contradisse. Aqui está a solução dela. Ela propõe a animação retardada. Mas a animação retardada
tem como preço, já falamos, uma causa eficiente externa para dispor a matéria, que só pode ser uma alma racional. No caso, seria a alma racional do pai agindo através da vis formativa presente no sêmen. Ela tem uma ideia: vou colocar a vis formativa dentro do embrião desde a concepção. Mas se você fizer isso, tem que colocar junto com ela a alma racional. Mas se você coloca a alma racional desde a concepção, então você já não é mais mediatista. Você é agora um imediatista. Então a tese se contradiz. E eu não vejo como sair deste círculo. Os mediatistas da nossa época, e eu estou dizendo alguns deles aqui, ó, Antônio Lanza, Aline Lisotte, Bénédicte Matonat, Jacques Maritain, Georges Cotier, eles afirmam que o embrião, desde a concepção, tem uma tendência natural para chegar sem influxo externo ao estágio apto para a recepção de uma alma racional. Eles afirmam isso. Mas se eles afirmam isso, eles têm que admitir, então, que desde a concepção esta alma está presente. Eles afirmam o que São Tomás jamais afirmou, que o embrião humano tem potência ativa desde o início para se tornar um homem. Então ele já é um homem. Então a alma racional está presente nele. Então estamos diante da tese da animação imediata. Segundo esta tese que nós abraçamos, a tese da animação imediata, os gametas paterno e materno, cada um proveniente de um corpo animado por uma alma racional, porque o pai é racional e a mãe também é racional, unem-se, dispondo a matéria para receber imediatamente a alma racional. Um pai racional, uma mãe racional, produzem gametas gametas racionais, não. Gametas que se unem, dispondo a matéria para receber uma alma racional por criação direta por Deus, certo? Então a animação imediata ela é fácil de ser entendida e se encaixa perfeitamente com a embriologia moderna. E esta alma racional, informando desde a concepção uma matéria apta, desenvolve as suas virtualidades, de modo que o embrião possa exercer um dia as operações próprias da sua espécie, que são a intelecção e a volição, o ato de entender e o ato de querer. Assim, o desenvolvimento embrionário nada tem a ver com a geração. Nada. A geração se conclui com a fertilização. Acabou a fertilização, acabou a geração. E tem tudo a ver com o crescimento. Segundo São Tomás, o embrião se desenvolvia ao mesmo tempo que ele já estava sendo gerado. Ele era gerado como uma plantinha, depois como um animal, depois como homem. Era um processo. Nós sabemos que não é assim. A geração não é um processo, ela é um evento que ocorre na fertilização. O desenvolvimento embrionário, que é um processo, é depois, é posterior. Da fusão dos gametas em diante, todas as mudanças são acidentais, sob o comando de uma única forma substancial, que é a alma racional. Pronto. Simples, não é? Vocês estão dizendo, padre, isso aqui é óbvio. Eu só estou achando que o dever meu é demonstrar o óbvio. E acreditem, muitas das coisas que nós vamos dizer neste mundo de hoje são óbvias, mas precisam ser ditas. A pergunta que eu fiz no início, eu repito. Em que momento a alma é criada e infundida? Se você disser no momento da concepção, eu vou dizer em qual instante? Porque a concepção, apesar de ser um evento, ela não é instantânea. Ela dura. Em qual instante? Ele só pode ser o instante em que os gametas perdem a sua individualidade. Ou seja, quando o óvulo deixa de ser óvulo e o espermatozoide deixa de ser espermatozoide. Tal instante coincide com o surgimento de um indivíduo humano que aparece.
no lugar dos gametas que desaparecem. E aí vem uma perguntinha importante. E se acontecer algum defeito genético por uma aberração cromossômica e a matéria resultante da fusão dos dois gametas não for apta para a infusão de uma alma racional? Então, o que vai acontecer? Então, produz-se um indivíduo não humano, um monstro, uma mola hidatiforme, que nunca chegará a tornar-se humano. Por quê? Porque ele não tem potência ativa para chegar a um homem. Se por um defeito foi produzido um indivíduo com uma forma meramente vegetativa ou sensitiva, esta coisa produzida não é um ser humano e nunca chegará a ser. Porque falta nela potência para chegar a isso, né? Não é possível determinar tal instante com exatidão, mas sabe-se que ele ocorre durante o evento da penetração espermática do óvulo. Em algum lugar, neste evento é que ocorre a criação. Tá? Este é o momento marcante. Conclusão. Os mediatistas do século XIII, São Tomás, Santo Alberto Magno, podem ter cometido erros, mas tiveram o cuidado de postular como causa eficiente externa do desenvolvimento embrionário a alma racional paterna agindo através da vis formativa do sêmen. De fato, somente uma alma racional pode ser causa eficiente de um corpo animado ou a ser animado por uma alma racional. Repito, o efeito não pode superar a perfeição da causa. Desse modo, os santos doutores procuraram respeitar o princípio de causalidade. O mesmo não se pode dizer dos mediatistas do século XX e XXI. Estes afirmam o que Santo Tomás jamais afirmaria, ou seja, que as almas transitórias, vegetativa e sensitiva, produzem um efeito que as supera, dispor a matéria embrionária para a criação e infusão da alma racional. Certo? Se quiserem entender isso com mais detalhes, leiam o livrinho não, esse não é um livrinho, é um livro mesmo, né? Que foi a minha tese apresentada no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum.